Mais uma edição do Cine Jornal começando e hoje a gente vai direto para Salvador. A gente acompanhou a edição comemorativa de 20 anos do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que em 2025 exibiu 110 filmes. Títulos baianos, claro, mas também de diferentes partes do Brasil e do mundo, em uma programação diversa e das mais interessantes. Olha só quanta coisa a gente descobriu por lá. Não dá para falar da nossa cinematografia sem falar da Bahia, né? Sem falar de Roberto Pires, do ciclo baiano de cinema, do cinema novo e do seu nome mais emblemático, Glauber Rocha. Inclusive, eu estou aqui no Cine Glauber Rocha, em Salvador, onde aconteceu a 20ª edição do Panorama Coisa de Cinema, que exibiu para o público mais de 110 filmes. Mas o que eu estou querendo saber mesmo é o que os profissionais do setor pensam sobre o cinema baiano hoje. O cinema baiano ele é um cinema de história, né? A gente tem uma história muito forte e eu sinto que neste exato momento, assim, nesse período que a gente está vivendo, é um período muito forte de efervescência. Tem muita gente fazendo, acho que inclusive o Panorama é um dos responsáveis por isso, né? Se criou uma cultura de cinefilia, então é um cinema plural, né? Com a identidade cultural baiana, assim. O cinema da Bahia é especial, né? Eu sou aquela que tem, assim, uma tatuagem no meu braço que é de um filme baiano, Deus o Diabo na Terra do Sol. Mais fortes são os poderes do povo. Para dizer que o cinema baiano sempre deu regra e compasso desde sempre. A cena baiana sempre foi muito rica, sempre foi inovadora, sempre traz um frescor. O cinema baiano tem que conquistar as pessoas. Eu sou uma pessoa que milita tanto pela sala de cinema quanto pela sala de aula. Eu acho que o cinema tem que estar na educação, acho que o cinema tem que se tornar cotidiano. Para mim, o futuro do cinema só é possível se ele se tornar cotidiano, simples, comum, sabe, diário. Eu acho que eu milito no tipo de cinema que só é possível no cotidiano. Eu acho que ser cineasta aqui tem suas agruras, tem suas dificuldades, mas o fato de você ser daqui e o que isso está dentro de você e como você coloca isso nos filmes traz uma potência única e produz filmes absolutamente baianos e especiais. O nosso estado, que é um estado culturalmente muito rico, muito diverso, tem no audiovisual também uma forma muito grande, não só de desenvolvimento da economia criativa, mas como uma forma também de salvaguardar histórias, tradições, saberes que precisam também ser eternizados por meio do audiovisual. E agora nós temos a criação da Bahia Filmes, que é a primeira empresa estadual de audiovisual, que vem justamente para fomentar e organizar toda a cadeia. Durante o Panorama aconteceu um seminário dedicado à exibição, com presença de mais de 30 profissionais de todos os cantos do país. A gente sabe que o setor audiovisual brasileiro tem produzido muitos filmes por ano e ainda bem, só no ano passado foram lançados mais de 200 títulos. Só que esses filmes, salvo raras exceções, não são assistidos pelo público e os exibidores estão lutando para que a verdadeira experiência cinematográfica na sala escura continue a acontecer. O desafio está lançado para que se construa um diagnóstico, para que o próprio AESIB e o próprio conjunto de exibidores, eles tragam essas informações para a gente ver como é que a gente pode dar respostas efetivas que dizem respeito a fomento, sim, mas dizem respeito à desoneração, diz respeito a fiscalização, diz respeito a um conjunto de outras questões, inclusive a uma eventual ação cooperativada deles para negociarem serviços a valores menores, mais baratos, por conta de terem um conjunto de salas de exibição aí, contratantes de serviços. A gente precisa pensar as oportunidades nas diferentes janelas e promover o cinema brasileiro nestas diferentes janelas, porque a gente não vai conseguir alcançar o público com uma medida só. No escopo da atuação da Secretaria do Audiovisual, essas diferentes ações vão desde a formação com exibições gratuitas, né, junto a cineclubes, a pontos de exibição e aí espaços de pensamento crítico também para refletir essa produção, até um mapeamento em relação à capacidade instalada no país para termos aí uma
possibilidade de ampliação do parque exibidor com alguma agilidade. Eu acho que um ponto alto do festival esse ano é poder trazer para o centro da conversa a exibição. Eu acho que é uma discussão que sempre ficou um pouco escanteada. A gente tem produzido, tem dinheiro para produção, mas a distribuição e a exibição, elas precisam ser melhor pensadas, estratégias novas precisam ser criadas. A gente está falando da experiência da sala de cinema. Assistir um filme na sala de cinema é uma experiência que não pode se perder, porque ela é única. Eric, o Canal Brasil vem acompanhando A Queda do Céu desde a estreia em Cannes, né? Conversando com vocês, acompanhando essa trajetória, mas eu imagino que tem um significado também exibir o filme nessa sala hoje, né? No Cine Glauber Rocha. Uma sensação de muita alegria nessa sala, Glauber Rocha, né? Nessa sala mítica, incrível, né? Aqui na Bahia eu me sinto em casa, né? Da minha ancestralidade também, esse festival incrível que traz o que há de melhor no cinema brasileiro independente. E o Panorama também, que é um festival que desde meus primeiros filmes eu já venho participando. O festival tem essa história que vai se entrelaçando também com a minha trajetória no cinema. A história do cinema baiano é uma história muito assim expressiva, né? E acho que está especialmente agora num bom momento. Cinema com Dendê. Referência para gerações de cinéfilos, a Cinemateca do MAM reabriu a sala de cinema com um olho no passado e outro no futuro, estabelecendo uma ponte com o presente, com a ideia de provocar discussões e reflexões em torno da sétima arte. Prestes a completar 70 anos em julho, o espaço ganhou equipamentos modernos de imagem e som, sem deixar de lado os projetores de 35 milímetros. Bom, a sala de cinema da Cinemateca do MAM é um dos 3.509 cinemas que o Brasil possui, de acordo com o Observatório Brasileiro do Cinema e Audiovisual, o OCA. Uma das possíveis viagens no tempo a partir desse trabalho de restauração foi com o filme A Cor do Seu Destino, de Jorge Duran, de 1986. O longa fez parte da programação especial que marca a reabertura da Cinemateca do MAM e aborda a juventude e a atuação política no contexto das ditaduras do Chile e do Brasil. Jofili, queria que você me relembrasse um pouco essa aventura que foi fazer A Cor do Seu Destino, né? Você é um dos roteiristas do filme junto com Jorge Duran. O filme foi uma aventura mesmo, mas era uma aventura feita por um grupo, por uma turma, que hoje já não é tão aglutinada como era. Era muito fácil antigamente, de certa forma, porque você não precisava marcar reunião para nada. Você estava reunido 24 horas por dia, era uma turma que vivia junto. Então, fazer filmes era apenas uma continuação daquela convivência integral que a gente tinha. A política é alguma coisa que a gente sempre fez. Eu fiquei pensando que a gente deveria ter sido feito em celulose também, que a gente podia ser restaurado, né? O filme ele foi lançado em 1986, na época da redemocratização aqui no Brasil. E o filme trata da questão da ditadura militar, 40 anos depois, mostrar essa história. Nesse momento, ainda que se filma muito, né, parece que a gente ainda tem que ficar lembrando o tempo inteiro que a ditadura militar existiu de fato, né? Como é trazer esse assunto para os dias de hoje? Bom, eu acho que é fundamental, porque não tem como as pessoas que não viveram uma época, não viveram experiências, entender a dimensão trágica que tem qualquer ditadura para qualquer país, para quem vive essas épocas, que são duras. E o filme fala da ditadura chilena enquanto há uma ditadura aqui. A geração que estava fazendo o filme, ela viveu aquela experiência. Uma juventude que não viveu esses anos de chumbo, pode ser algo muito revelador. O MAM trabalha desde 1948 com arquivo e restauração de filmes.
O acervo reúne milhares de títulos e uma coleção com milhões de documentos. A reforma foi financiada por meio de 2 editais públicos da Prefeitura do Rio e durou 8 meses. A Cinemateca do MAM é um arquivo muito particular, porque, na verdade, ali naquele momento, final dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, você ter num museu de arte moderna a preocupação de saber e afirmar que o cinema é uma arte moderna e se preocupar com a memória dessa arte era algo raríssimo no mundo. Na criação do MAM já foi pensado um departamento de cinema, uma filmoteca, como se designou então, e logo em seguida trocou-se o nome para Cinemateca, ou seja, para transformar de fato essa seção, esse departamento da instituição, num arquivo de filmes, numa instituição de memória, em um trabalho de preservação. Esse ano estamos fazendo 70 anos de exibições públicas pela Cinemateca do MAM. A Cinemateca ela tem múltiplas tarefas, ela tem múltiplos trabalhos e um deles é dar acesso à experiência acumulada dentro da história do cinema. E, ao mesmo tempo, ela tinha necessidade de chegar na atualidade, chegar no mundo digital e ter todas as facilidades, os benefícios do mundo digital. E, sobretudo, entender que tudo isso é um ecossistema e dentro desse ecossistema existe algo chamado preservação. E assistir a esse filme, né, rever esse filme restaurado em 4K, numa nova sala que o Rio de Janeiro ganhou, né, que é essa sala tão emblemática que é a sala da Cinemateca do MAM. Isso é uma alegria também, né? A gente sempre teve a Cinemateca do MAM como uma referência e ela sendo reformada, sendo visibilizada e que as pessoas possam vir e acompanhar a programação, é sensacional, é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, né? Bom, nosso tempo de hoje termina aqui, mas a gente segue sempre nas redes sociais do Canal Brasil. É só você apontar seu telefone para o QR Code. Beijo e até mais. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não pegou com ele, meu Deus? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de bola? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.